Arif diz a Bahá que vai amá-la para sempre, incondicionalmente. Sarp manda Piril escolher entre ele e o pai dela. Doruk e Sarp ficam frente a frente. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 2 a 6 de dezembro. Sejam todos bem-vindos ao canal e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Enver está levando Doruk e Nissan para a escola quando passam por uma senhora que joga água na rua. Doruk pergunta ao avô por que a mulher jogou a água. Enver diz: deve ser porque aquele moço saiu de casa. Nós temos o costume de jogar água na rua quando alguém sai para dar tudo certo e a pessoa voltar logo. Doruk pergunta se a pessoa sempre volta. Enver diz que quando a pessoa sai, geralmente ela volta. Sirin conta para a mãe que Sarp e o pai dela vão se encontrar hoje. Atice diz que isso é um alívio. Sirin se irrita e diz que o pai não pode contar para o Sarp sobre a Bahá. Ela diz que o Sarp vai ficar enlouquecido quando souber que a família dele não morreu. Vai querer ir atrás deles e eles vão ter muito problema. Atice diz: para você a sua irmã não importa? Você parece que não tá nem aí, nem para a saúde e nem para a vida dela. Sirin pergunta por que a mãe tá lhe falando isso. Atice diz: você não quer que o transplante funcione e espera que ela morra antes de poder encontrar o Sarp. Atice pega o remédio para dar para ela. Sirin diz que não é mais criança e pode tomar sozinha, mas a Atice diz que quer ver se ela tá tomando. Sirin finge tomar o remédio na frente da mãe e quando a Atice sai para o trabalho, ela joga o comprimido fora. Munir vê quando a Atice sai de casa. Vai até Sirin e manda ela se arrumar que eles vão dar uma voltinha. Seida diz a Arif que está cansada da atitude dele, que sabe muito bem que ele gosta da Bahá e ele precisa falar para ela. Arif diz: pra que se ela não gosta de mim? Seida diz: se ela não gostar não vai acontecer nada e eu sou uma idiota. Aí você segue a sua vida como sempre. Arif pergunta como assim. Seida diz: ela também gosta de você. Presta atenção, Arif. A Bahá tá doente, certo? Todos os dias ela pensa se vai sobreviver ou não. Você acha que ela vai se declarar? É você que tem que ir falar que gosta dela, que vai ficar do lado dela pro que der e vier, que seria capaz de morrer por ela e que você não pode mais viver longe dela. Tem que falar isso. E aí, você vai? Você vai pedir a Bahá em casamento? Arif diz: nossa, que fácil. Seida diz: é fácil mesmo. Arif, quando a Bahá fizer o transplante de medula, ela vai saber que tem alguém do lado que gosta muito dela. Ela só tem 2 filhos e o Enver. Ele também ajuda, mas um parceiro faria muito mais. É que um amor na vida da gente é outra coisa, Arif. Ajudaria muito mais. Arif sorri para ela e pergunta se ela quer um café. Da janela, e Elis vê os dois conversando. Seida vê a amiga e dá uma risada debochada para ela. Arif vai falar com Bahá. Diz que ela não sai há vários dias do apartamento e pergunta se ela não quer ir tomar um café com ele perto do mar. Surpresa, Bahá pergunta se só os dois. Arif diz que foi o que ele pensou, pede para ela se arrumar e fica aí esperando na frente do edifício. Munir e Sirin chegam à casa de Suat. Suat deseja que Sirin seja bem-vinda e diz que ela não precisa ficar com medo, que ninguém ali vai machucá-la. Pelo contrário, eles querem agradecer pelo que ela fez. Surpresa, Sirin diz. Como assim? O que eu fiz para vocês? Suat diz que ela contou que a Julide foi até o apartamento da Bahá, deu uma informação muito importante para eles. Suat manda Munir esperar na cozinha, porque precisa falar em particular com a Sirin. Suat diz a Sirin que não é uma pessoa ruim, nem gosta de machucar ninguém, mas quando se trata da sua família, ele faz qualquer coisa. Não importa se é bom ou ruim, seja o que for preciso. Ele continua: então, precisa tomar uma decisão, porque quero saber se você é minha amiga ou minha inimiga. E como prova da nossa possível amizade, eu vou te dar um presente. E entrega para ela o envelope cheio de dinheiro. Sirin diz que precisa saber quem ele é. Suat diz que é o sogro de quem eles chamam de Alp, porque o Sarp agora está legalmente morto. Ele é o sogro do Alp e também avô dos filhos dele. Sirin fica chocada ao ver os filhos que Sarp tem com Piril. E eles perguntam que Seida foi falar com Arif. Seida diz que não é da conta dela. E pelo olho mágico, vê Bahá saindo de casa.
Seida sai, dá bom dia para Bahá e diz: Você tá lindinha assim arrumada, hein? Bahá a agradece e diz que não fez nada demais. Seida pergunta se ela tá indo passear em algum lugar. Sem graça, Bahá diz que o Arif falou para ela que o dia tá bonito e a chamou para dar uma volta. Seida diz: Eu não aguento mais essa sua atitude com ele. Se não gosta do Arif, fala logo para ele não criar esperança. Que horror, ele tem que saber. Mas sei que não é verdade. E não me olha desse jeito porque eu não acredito quando fala. O Arif é só um grande amigo e mais nada. Bahá diz: Seida, você pode falar mais baixo? Os vizinhos vão te ouvir. Mais respeito. Seida diz: Sim, então tá bom, eu fico quieta. Agora vai e aproveita o seu cafezinho. Sirin diz a Swati que não tem nada para falar. O que sabe é que a mãe do Sarp foi visitar a Bahá e falaria mais se soubesse. Swati diz que por cada informação que ela der para ele, lhe dará uma recompensa. Sirin diz que só tem mais uma coisinha. Bahá diz que aquele lugar é lindo e agradece a Arif por levá-la ali. Arif cria coragem e pergunta se ela sente alguma coisa por ele. Ele diz: Porque eu sinto por você. Olha, se não sente nada, não vai mudar nada. Vou continuar ao seu lado como sempre fico, mas eu gostaria de saber, porque se você sente alguma coisa, eu acho que eu mereço saber. Bahá diz que está doente e ainda tem 2 filhos. Arif diz: E daí? Eu amo você de verdade e adoro as crianças, mesmo doente e com seus filhos. Nada disso para mim tem problema. Não importa, eu estarei com você doente ou não. Eu vou amar para sempre. Eu vou amar incondicionalmente, estando perto ou longe, em qualquer lugar. Quando você chora ou sorri e quando fica vermelha. Emocionada, Bahá diz: Mas eu posso morrer logo, você sabe disso. Arif diz: Então, eu vou te amar até você morrer. Bahá diz: Olha, Arif, eu vou tentar ser o mais clara possível, tá bom? Swati diz que Sirin lhe deu uma boa informação. Acredita que eles vão se dar muito bem e que vai investigar isso melhor. A empregada avisa Swati que Piril acabou de chegar. Swati pede para Sirin esperar na outra sala enquanto ele conversa com a filha. Sirin fica escondida, escutando a conversa deles. Piril diz ao pai que está com problema, que está difícil de aguentar a Julide, que nunca conheceu alguém tão insuportável e fala sobre ela estar chantageando e da visita que fez para Bahá. Swati diz que já sabia. Piril diz: Pai, olha só, isso não dá para continuar assim, porque daqui a pouco o Alp vai descobrir que a família dele não está morta e aí ferrou tudo. Swati diz que sabe muito bem disso, mas vai acontecer de qualquer jeito e agora só lhe resta fazer o que pode para ganhar tempo. Piril diz: Você está esperando Nezi morrer, é isso que você quer, você está esperando a morte dele. Admite, porque eu acho que essa é a única solução dos problemas para você. Swati diz: Tá bom, posso estar esperando Nezi morrer e para você a morte da Bahá seria a solução de tudo, ou você tem uma opção melhor. Piril diz que as coisas não podem funcionar assim, que ninguém pode morrer só porque eles querem, nem o Nezir e nem a Bahá. Mas ela está achando que talvez seja melhor o Alp saber que a Bahá e os filhos dele estão vivos. Swati manda ela esquecer, que isso está fora de cogitação, e diz que quer que ela conheça uma pessoa que vai ajudá-los a resolver essa questão primeiro. E então ele chama Sirin para Piril conhecer. Swati pede para Sirin falar para a filha dele o que lhe disse agora há pouco, que a Bahá está saindo com outro homem. Piril pergunta se isso é verdade. Sirin diz: Ela não disse pessoalmente, nós não somos amigas e nem próximas, mas tem esse cara do prédio dela que chama Arif. Swati diz a Piril que já disse que ela tem que aprender a confiar e que tudo é questão de tempo. Hikmet está no shopping com o Han quando Peyam e Bersan aparecem. Peyam segura a mão de Bersan e ela, irritada, manda ele soltar. Peyam diz que o Hikmet mandou eles andar de mãos dadas e que também era para fazer cara de feliz. Hikmet vê os dois, finge surpresa e diz: Eita, o Han, dá uma olhada em quem tá ali. Aquele não é o Peyam? Tá vendo só? Ele pediu folga hoje falando que ia ao médico, mas mentiu para sair com a esposa. O Han diz: Não, mas aquela não é a esposa. A Seida não tem o cabelo preto. Então o Peyam veio para o shopping com outra. Hikmet diz que isso não pode ser possível, que aquele safado acabou de casar. O Han diz que o Peyam não pode fazer isso,
e vai correndo até eles. Ela dá uma bolsada nele, chama ele de sem vergonha e pergunta quem é ela. Ao ver Bersan, ela diz: não acredito, com a irmã da Seida. Ela volta a bater em Peyami, o chama de safado e pergunta como que ele faz isso com a Seida. Hikmet assiste tudo do outro lado e fica morrendo de rir. O Han liga para Seida e manda ela ir para o endereço que vai mandar para ela, correr para lá. Seida diz aos amigos: gente, preciso sair um pouquinho, mas eu volto para cá depois, pode deixar. E Elis pergunta para onde ela vai. Seida diz: eu tô indo me divorciar, desejem sorte para mim. Atis liga para Enver e diz que antes dele encontrar o Sarp, ele precisa saber de algumas coisas. Eles marcam de se encontrarem. Seida finge estar arrasada. O Han a consola e diz para ela não deixar isso abatê-la assim. Seida chora e diz: ai, me desculpa, mas é muito difícil de acreditar. Eu era uma noiva feliz com o sonho de ter uma vida linda. Eu me dediquei para ter uma vida bacana. E olha o que aconteceu, o meu marido me traiu. Você acredita nisso? E ainda com a minha irmã. O Han diz para ela não ficar assim e tentar se acalmar. Seida diz: eu vou me separar desse homem. Não quero mais morar na mesma casa que você. E você, para mim, morreu como irmã. O Han diz: separa mesmo. Hikmet, e você também vai despedir esse sem vergonha. E se você não me obedecer daqui para frente, eu não faço mais nada para você. Hikmet diz: meu amor, não precisa exagerar. O Han diz que agora vai fazer de tudo para defender a Seida e que a partir de agora ela pode contar com ela como irmã. Seida fica mal com o que o Han diz. O Han diz que vai sair para deixar ela falar tudo o que precisa para aqueles dois safados e chama Hikmet. Hikmet diz para ele na frente que antes ele vai falar umas verdades para aquele ingrato do Peyami. O Han sai e Hikmet e Bersan começam a rir. Seida começa a chorar de verdade e Bersan pergunta se ela está bem. Seida diz: que pessoas nós somos? Fala sério, não se faz essas coisas. E vai saindo. Hikmet a chama. Seida diz: não fala mais comigo também. A Seida agora está morta para você. Atis conta para Enver que Sarp tem uma esposa e 2 filhos que são gêmeos. Ela diz que pensaram que era bom ele saber antes de ir conversar com o Sarp mais tarde. Enver fica muito surpreso e diz: quer dizer que o Sarp tem outra família? A Bahar, a Nissan e o Doruk foram descartados como lixo. Como que a minha filha tão boa foi se apaixonar por um homem tão desgraçado assim? Sirin diz: fazer o quê? Enver diz: eu não me referi a você quando falei da minha filha tão boa. Sirin diz que sabe disso. Enver diz a Atis que já entendeu. Não vai contar para Bahar que o Sarp continua vivo, mas deixa claro que continua decidido a encontrá-lo e sai muito nervoso. Sirin diz à mãe que o pai não vai contar para Bahar que o Sarp está vivo, mas vai piorar as coisas. Ele vai falar para o Sarp que a família dele não morreu. Seida chega à casa de Seyfullah e diz a Yusuf que vai falar que ele tem que dispensá-la, porque aí ela vai se afastar do Hikmet de uma vez por todas. Yusuf fica todo alegrinho e diz que isso é bom. Seida diz: não se empolga muito não, Yusuf, também não quero saber de você. Mais tarde, Seida diz a Bahar e Elis que não trabalha mais naquele lugar, que agora está livre, que o Seyfullah impôs uma condição, pediu para ela não sair mais com Hikmet e ela aceitou. Então agora acabou de verdade. Depois, Seida pergunta a Bahar se ela e o Arif conversaram sobre alguma coisa. E Elis diz do que eles podem falar, de coisas de como contar o dia de cada um. Bahar diz: ele falou outra coisa. O Arif falou uma coisa importante. Então, nós veremos ela se recordar do que disse para Arif. Bahar disse: Arif, eu acho que eu preciso ser clara com você e honesta. Você lembra da primeira vez que me viu? Você estava lá no café, você me olhou e estava com uma cara muito fechada, mas mesmo assim não pensei que fosse uma pessoa ruim. Eu pensei comigo mesma, ele é uma pessoa legal, eu posso confiar nele e não errei. Você foi ficando mais próximo e agora tá mais ainda. Mas depois disso que me perguntou sobre o que você disse, eu não sei se vou conseguir falar o que eu sinto. Se é sobre o meu coração que você quer saber, que eu não consigo me entregar agora porque eu tô doente. Você tá certo. Depois ela diz às amigas:
Ele disse que me ama. Seida pergunta o que ela respondeu, o que disse para ele. Bahá diz que não pode contar. Seida diz, eu vou te dar um tapa, você vai me contar isso agora. Bahá diz que tá bom, mas elas precisam prometer que vão guardar segredo. E Elis diz, e depois, você se declarou também? Você também falou que amava o Arif, né? Bahá diz que se Elis deixar ela falar, ela conta. E quando está prestes a contar, Enver chega em casa com as crianças, interrompendo a conversa delas. À noite, Enver diz a Bahá que vai encontrar uns amigos e ela não precisa ficar acordada esperando ele chegar. Quando Enver está saindo, Doruk sai na porta com um copo com água e diz, eu vou jogar água para o vovô voltar logo. Bahá entra em casa com Doruk. Enver aproveita e vai para o apartamento de Seida e diz que Bahá não desconfia de nada. Seida diz que vai fazer um cafezinho para eles esperarem a hora. Sarp marcou de encontrar Enver às 11h30. Enver conta para Seida e Elis que soube que o Sarp se casou com uma mulher bem rica e tem 2 filhos gêmeos, com 1 ano de idade. Sirim conversa com Levente sobre o SWAT e pensa em contar para ele que o pai e o Sarp vão se encontrar. Levente pergunta se ela perdeu a cabeça. Sirim diz, se eles descobrirem que o Sarp e meu pai vão se encontrar hoje, nós vamos ficar em perigo. Mas se eu contar o que vai acontecer, eles podem impedir que se encontrem e não vão machucar ninguém e vai ficar tudo certo. Levente diz para ela não contar nada, que não sabe no que está se arriscando, pois não sabe do que aquelas pessoas são capazes. Enver sai para se encontrar com Sarp. Sarp diz a Piril que vai sair. Piril diz a Julide que Sarp gosta de correr à noite. Sarp manda o segurança parar o carro no mesmo lugar de sempre e diz que não gosta de correr com ninguém observando. Sirim liga para a SWAT e conta que o pai dela vai encontrar o Sarp em meia hora. Ela disse que achou que ele poderia impedir antes deles se encontrarem. SWAT liga para Munir e diz, Munir, presta muita atenção, o pai da Sirim vai ver o Alp. Você precisa fazer alguma coisa para impedir. Eles não podem se encontrar de jeito nenhum. Faz o que for necessário, mas evita que eles se vejam. E muito cuidado para não machucar o Alp. Pro velho eu não tô nem aí, só se não tiver jeito. Aí, machuca o Alp, mas tem que ser leve e discreto. Enver chega ao local do encontro. Um homem se aproxima dele, diz que o Sarp não pôde ir e pediu para ir buscá-lo. O homem diz a Enver que eles não podem conversar ali e que vai levá-lo para um local seguro onde o senhor Sarp está esperando. Enver fica desconfiado. No começo, ele se recusa a acompanhar o homem, mas acaba cedendo. Eles chegam ao local e Sarp abre a porta do carro para Enver. Enver fica pasmo ao ficar frente a frente com Sarp. Sarp dá boa noite e faz sinal para ele acompanhá-lo. Sarp pede desculpas a Enver por levá-lo ali daquela forma e diz que espera que ele entenda que assim é mais seguro. Enver diz que existem outras pessoas que merecem o pedido de desculpa dele muito mais do que ele. Sarp diz, e o senhor acha que eu não sei disso? Eu sei muito bem. Enver diz, o que você sabe, o que acha que sabe? Eu me refiro às vidas que você arruinou. Você prejudicou muita gente, Sarp. Sarp diz, se o senhor me deixar explicar tudo, eu vou contar o que aconteceu. Enver diz, tá bom, pode contar. Quero saber como que você seduziu a irmã da sua querida esposa, ou como você engravidou a sua esposa e aí sumiu do mapa para sempre. Me fala como casou com essa mulher rica, sabendo que tinha outra família e ainda teve 2 filhos com ela, deixando os outros para trás. Me explica isso. Porque eu nunca conheci um homem capaz de viver com tanta maldade nesse coração que leva dentro do peito. Me fala porque não entendo não. Me fala como que você deixou a sua família sem nada, mesmo não sabendo se eu vou entender. Eu quero que me explique isso. Sarp diz que ele tem toda a razão e que vai entender se ele quiser matá-lo. Enver diz, de que adiantaria fazer isso para barrar nada, nem para Nissan, nem para o Doruk. Eu não posso mudar o que você fez. De que adianta querer te matar? Se você acha que eu vim até aqui só para ouvir que eu tenho razão e ficar indignado com você, então você está muito enganado. Que pai abandona os filhos assim por dinheiro? Você não passa de um desgraçado. Sarp diz, não tem nada que possa mudar isso agora. Mesmo que quisesse, seria impossível. Eu daria minha vida para fazer isso. Mas não adianta, eu perdi todos eles. Enver tenta controlar a sua fúria e diz, olha aqui, olha para mim.
Eu não quero que você se aproxime deles. Surpreso, Sarp diz. O quê? Enver continua. Da Bahá, da Nissan e do Doruk. Não quero que você se aproxime deles. Eu estou te avisando para você não se aproximar deles. Sarp pergunta. E como eu poderia me aproximar deles? Enver diz. Ah, eu esqueci de contar. Eles não morreram. Munir chega com 2 homens ao local onde Sarp e Enver estão. Sarp vê eles, manda Enver levantar rápido e o tira dali. Munir vê eles, entra no estabelecimento e começa a persegui-los. Sarp e Enver conseguem despistá-los e tentam pegar um táxi. Munir vê tudo e chega a apontar uma arma para Enver. Enver fica olhando assustado para Munir, mas Sarp manda ele entrar logo no táxi e eles conseguem fugir. Sarp se desespera ao ver que Enver está inconsciente e manda o motorista levá-los para um hospital. Sarp liga para Levente, diz que o pai da Sirin não está bem, que está o levando para o hospital. Manda ele buscar a Sirin e a mãe dela, que assim que chega lá, manda o endereço para ele. Levente chega à casa de Atice, diz que o Enver desmaiou, está a caminho do hospital e o Sarp está com ele. Atice e Sirin entram em pânico. Sirin diz que atiraram no pai dela por sua causa. Levente tenta acalmá-lo e diz que precisam ir para o hospital. Bahá se preocupa com a demora de Enver e liga para ele. Sarp chega ao hospital com Enver. O taxista pega o celular dele e entrega para Sarp. Sarp pega o telefone e o coloca no bolso sem ver o nome de Bahá. O telefone volta a tocar, mas dessa vez é a Seida. E Sarp não atende. Seida e Elise estão muito preocupadas com Enver, pois já está muito tarde. E Elise diz que está com um pressentimento ruim, que quando o Enver não pode falar, pelo menos ele atende o celular e fala que está ocupado, fazendo alguma coisa, ou fala que vai ligar para elas depois. A Tice diz que vão ter que avisar a Bahá. Sirin diz, como assim? Não começa, vai. Isso não é da conta dela. Não, mãe, ele não é o pai dela, ele é o meu pai. A Bahá não tem nada a ver. Tá bom, liga, muito bem. Liga pra ela e fala que perdeu o marido por causa dela, tá bom? Fala que o seu marido morreu e que foi tudo por causa dela, tá bom? A Tice diz que a Bahá vai ficar nervosa e que talvez seja melhor não contar por causa da doença que ela tem. Mas se o Enver não voltar pra casa, ela vai ficar preocupada e vai ligar pra ela sim. A Tice então liga para a Bahá. Conta que o Enver passou mal e desmaiou e elas estão a caminho do hospital agora. A Tice diz, mas você pode ficar tranquila, não fica nervosa, tá bom, meu amor? Bahá fica aflita e diz que vai encontrá-las no hospital. Desesperada, Bahá conta para Seida e Elise que o Enver foi levado para o hospital. Nissan e Doruk escutam. Nissan vai correndo até o apartamento de Arif chorando, conta que levaram o vovô Enver para o hospital. Arrasada, Bahá diz a Arif que o Enver está no hospital, que ele desmaiou e pergunta o que faz. Arif ampara todos em seus braços. Seida e Elise descem, pegam as crianças. Arif dá a mão para Bahá e eles seguem para o hospital. A Tice avisa Jale que o Enver foi levado para o hospital dela. Jale liga no hospital e fica sabendo o que aconteceu com o tio. A Tice vê Sarp no hospital. Furiosa, ela parte para cima dele e diz, você é um demônio, você é um lixo, é um desgraçado. Sirin e Levente tiram a Tice de perto de Sarp e ela diz para a mãe se controlar. A Tice diz, você estragou a minha família, Sarp, destruiu a minha família, é um desgraçado. Sirin diz que ali não é lugar para isso, pede para ela se acalmar e a leva para dentro do hospital. Nissan pergunta à mãe se o vovô Enver vai ficar bem. Bahá fica em silêncio, sem saber o que responder, e Doruk diz, não se preocupa, o vovô Enver vai ficar bem. Quando ele saiu, eu joguei água atrás dele, para ele fazer um passeio bem seguro e voltar muito tranquilo. Sarp está indo embora do hospital, no momento em que Bahá está chegando com Arif, os filhos, Seida e Elise. Eles param lado a lado, mas não se veem. Sarp pega um táxi e vai embora. A Tice é informada de que Enver está sendo operado. Ela pergunta de quê, se é uma questão de vida ou morte. A recepcionista diz que o doutor é que vai informá-las. Sirin diz à mãe que aquela moça não sabe, elas precisam falar com o médico para saberem os detalhes. A Tice diz, não interrompe, tudo isso é por sua causa.
Sirim pergunta do que a mãe está falando, o que ela teve a ver. Atice manda ela sair da sua frente. Sirim diz, eu sei que ela é seu marido, mas também é meu pai, tá bom? Eu tô chateada com isso igual a você, então por que tá falando assim comigo? Se você quiser brigar ou culpar alguém, então vai brigar com a Bahá, tá? Bahá se aproxima da mãe e pergunta como que o Enver tá. Atice diz que ele foi levado para a sala de cirurgia e não falaram para ela como que ele tá. Bahá pergunta o que aconteceu, se ninguém falou nada para a mãe, que o Enver disse que ia sair para jantar com os amigos. Bahá diz que se alguém foi com ele, então talvez alguém saiba o que aconteceu. Atice diz que não tem ninguém com ele, só aconteceu, mas que diferença faz saber quem foi com ele a essa altura? Bahá diz, eu tava só... Sirim interrompe dizendo, é claro, tinha que ser sobre você, Bahá. O tempo todo é sobre você, não é? Isso aconteceu por sua causa. Ele saiu de casa para virar sua babá. Ele arriscou a vida para cuidar de você. Atice diz para Sirim que já chega, mas ela continua. Então por que está agindo como se estivesse triste agora? Hã? Seida se irrita e pergunta o que Bahá fez de errado. Bahá diz a Seida que está tudo bem e chama a mãe para sentarem um pouco. E Elise e Seida olham para Sirim cheias de ódio. Bahá diz para a mãe não se preocupar, que não vai acontecer nada com o pai dela. Furiosa, Sirim diz, pai? Por que você chamou ele de pai? Não me tira do sério. Ele não é o seu pai, ele é o meu pai, entendeu? Agora vai embora. Atice diz que já chega. Bahá diz à mãe que não tem problema, que a Sirim está preocupada. Ela está certa. Pede desculpas e diz que não quis dizer isso, que escapou, mas não falou de propósito e pede desculpas de novo. Quando vê os netos, Atice os chama de meus amores, abraça eles e diz que o avô deles vai ficar bem. Seida se aproxima de Bahá e diz, eu vou dar na cara dessa perua. Bahá pede para a amiga não fazer um escândalo, que a mãe dela tá ali e a Sirim tá certa, ele é o pai dela. Atice manda Sirim deixar Bahá em paz. Sirim diz que nem sabe por que ela tá ali. Seida diz a Bahá, olha só isso, agora ela tá discutindo com a sua mãe. Não tá nem aí para ela e nem para ninguém. Atice se afasta de Sirim. Doruk e Nissan vão até a avó e abraçam ela. Bahá diz que tem que respirar fresco e pede para as amigas ficarem de olho nas crianças. Arif diz que vai com ela. Sirim vai sentar ao lado da mãe e Elis chama Nissan e Doruk para perto dela e de Seida. Sirim diz à mãe, talvez o meu pai não tenha ficado doente por minha causa. Talvez você seja responsável por isso, hã? Depois de tanto tempo quis se divorciar sem motivo. Até o advogado desacreditou. Atice diz, fica quieta, Sirim. Levente entrega para Sirim os pertences de Enver. Jale chega ao hospital. Diz para a tia ficar tranquila que já falou com o médico sobre a cirurgia. O tio sofreu um infarto, mas tiveram sorte porque ele está sendo operado pelo melhor médico. Jale pede para Elise buscar a Bahá que tem notícias. Jale então avisa a todos que o tio continua na cirurgia, mas o doutor disse que está tudo bem e não há nada de errado. Jale diz que talvez seja melhor Bahá levar as crianças para casa. Bahá diz que não vai a lugar nenhum enquanto o Enver não tiver saído da cirurgia. Atice diz, a Jale está certa, filha. As crianças devem estar cansadas, já é tarde. Sirim diz, isso não te interessa, mãe, fica na sua. Pensa em você primeiro, tá? Bahá diz a Jale que não vai para casa de jeito nenhum, vai ficar ali. Como Seida e Elis têm que ir para a oficina para terminarem as camisas com Ferdane, Arif diz que vai ficar com as crianças. Doruk diz, mas eu vou ficar aqui, eu quero ver o meu vovô. Nissan diz que ela também. Arif promete que leva eles amanhã e os leva para casa. Sarp chega à casa de Swat, o prensa na parede diz, acabou, agora acabou. Mandou seus homens me seguirem, todos armados. O que pretendia? Queria me matar? Ou então matar aquele pobre homem inocente? Quem você queria matar? Swat diz que só queria assustar aquele homem, mas não queria machucar ninguém. Furioso, Sarp diz, olha o que você fez. O homem assustou tanto que até infartou. Swat pergunta se eles podem sentar para conversar e diz que é sério, não queria que isso acontecesse. Sarp solta ele e diz, é claro que vamos conversar. A gente vai falar de tudo. Eu liguei para Piril. Ela tá vindo aqui. Eu quero que ela saiba de tudo. Swat diz, espera, fazer isso só vai incomodar a sua esposa. Eu fiz de tudo para te proteger, Alp. A Piril sabe disso tudo. Falar para vir aqui não vai ajudar ninguém agora. Sarp diz,
Vamos ver se vai ajudar ou não vai. Vamos ver. Eu vou te esperar na sala, agora mesmo. Arif chega ao apartamento de Bahar e, muito cuidadoso, coloca as crianças para dormir. Bahar pede para a mãe deixar ela ver os pertences de Enver. Percebe que o celular dele não está ali e pergunta por ele. Atice diz que não sabe, que só entregaram aquilo. Seida e Elise e Sirim ficam apreensivas. Baixinho, Seida diz a Elise: e se ficou com Sarp, hein? E Elise diz que espera que não. Sirim diz: a vida dele está correndo perigo e vocês ficam pensando em telefone? Bahar diz que vai ligar para o número do Enver, que pode ser que o telefone dele tenha ficado na mesa quando ele estava jantando com os amigos. Sarp está com Suat e Piril quando o celular começa a tocar. Piril diz que o telefone dele está tocando, mas no telefone dele não tem aquele toque. Sarp diz que é o celular do Enver, ou pega e vê o nome da Bahar. Ele fica chocado e diz: Bahar, é a Bahar. Piril fica apavorada. Seida diz a Bahar: amiga, me dá aqui esse telefone, porque você não sabe o que vão te falar. Deixa que eu resolvo isso, tá bom? Seida se afasta deles e diz a Sarp: alô, eu me chamo Bahar. Sou vizinha do dono do telefone e pergunta se seria possível ele devolver o celular. Sarp diz que é claro e pergunta qual é o estado do Enver. Seida diz que ele está em cirurgia. Sarp diz que vai levar o telefone até o hospital. Seida diz a Bahar que alguém encontrou o celular e guardou e disse que ia levar para o hospital. Piril pergunta a Alp o que foi e quem era. Desolado, Sarp diz: era só uma vizinha do Enver. Como estava escrito Bahar, eu pensei que fosse ela. Nossa, gente, esse Sarp é lerdo mesmo, viu? Ô homem devagar. Com tudo o que o Enver disse para ele, ele ainda não se deu conta de que a Bahar e os filhos estão vivos. Depois, Sarp olha para a esposa e diz: Piril, você ouviu o que o seu pai fez. As coisas estão mais complicadas. Então eu quero te perguntar uma coisa. É muito importante e você tem até amanhã para me dar uma resposta. Eu quero começar uma nova etapa na nossa vida e você vai ter que escolher de que lado vai querer ficar, do seu pai ou do meu. Furioso, Suat diz: o quê? Você só pode estar brincando. Você não pode pedir isso para ela. Que tipo de pessoa faz uma ameaça? Sarp o interrompe dizendo: porque a partir de agora, ou você é filha dele ou você é minha esposa. Suat diz para a filha não permitir que Sarp a manipule daquele jeito, que ela é a única filha que ele tem, que ela é o que ele tem de mais importante, que aquele sujeito não está nem aí e nunca se preocupou com ela na vida dele. Sarp diz que ela tem até amanhã para decidir e vai saindo. Piril diz: Alp, você não precisa esperar tanto assim. Eu quero ficar com você. Eu quero ficar do seu lado até o dia que morrer. Não vou deixar que nada separe a gente. Piril e Sarp vão saindo da casa de Suat e ele diz: você está cometendo um grande erro. Um dia você vai pedir para voltar. Você vai me pedir ajuda e implorar para te aceitar nessa casa. A caminho de casa, Piril diz a Sarp que eles vão superar aquilo juntos, mas pede para saírem dali, sem a mãe dele e sem o pai dela, longe daquele lugar, que ele se afaste de quem o machuca e comecem uma vida nova. Sarp diz que concorda, que é melhor irem embora. Seida e Elise se despedem de Bahar e vão para a oficina para continuar fazendo as camisas. Bahar conta para a mãe o que estão fazendo para ajudar Enver com as camisas. Antipática e insuportável, Sirim diz: então agora a gente sabe por que o meu pai teve um infarto. Ele não aguentou a carga de trabalho. Não me ignora porque eu tenho razão e escuta o que eu vou te falar. Isso aconteceu por sua causa. Ele está fazendo mais do que pode para não deixar faltar nada para vocês, entendeu? A Tícia repreende e já lhe diz: eu acho que isso tem mais a ver com o estresse que ele passa. A Tícia pergunta o que ela quer dizer. Já lhe diz que isso tem a ver com a Sirim, tia. Ele vive estressado com ela. Eu acho que vocês deviam fazer terapia. Tudo isso é muito estressante. Sirim não gosta nem um pouco de Jale defender Bahar e colocar a culpa nela. Sarp e Piril chegam em casa. Ele vê que a mãe está usando os brincos dela e quando estão no quarto, pergunta para ela se aqueles brincos não são o que ele deu para ela. Piril diz que são, mas pede perdão por isso e diz que teve que dar para ela porque Sarp a interrompe dizendo que não quer saber, que não precisa de outro motivo para ter mais raiva da mãe. Julide está na porta e escuta tudo.
Já lhe diz a Bahá e a Tice que o Enver saiu da sala de cirurgia e deu tudo certo. A Tice e Bahá comemoram. Sirim pergunta a que horas pode ver o pai. Já lhe diz que vai fazer o possível para elas verem ele amanhã e as aconselha a irem para casa descansar. Já lhe diz a Bahá que vai levá-la. Já lhe diz a Bahá que precisa contar uma coisa para ela, que sabe que não é o melhor momento, mas revela que o pai dela teve uma filha com outra mulher. Já lhe conta para Bahá que a Tice foi atrás da dona Bahá. Diz que no fim a irmã dela aceitou ser a sua doadora e agora só falta sair o resultado do exame. Já lhe diz, eu duvido que a Sirim vai querer te ajudar e que ela esteja tomando o remédio direito também, mas apareceu uma alternativa e se der certo, você não vai mais precisar da ajuda da Sirim. Bahá diz a Jale que pensou na mãe, que deve ter sido doloroso para ela ir atrás delas para pedir uma coisa dessas. Bahá chega em casa e Arif finge que está dormindo. Ela pega um cobertor, o cobre e acaricia o braço dele. Ela vai para o quarto e Arif abre os olhos. Em casa, a Tice chora muito. Logo depois sai sem falar nada para Sirim. Ela volta para o hospital e fica na recepção. No dia seguinte, Arif acorda, vê Nissan e Doruk olhando para ele e pergunta o que foi. Nissan pede para ele falar abaixo que a mãe está dormindo e Doruk pergunta por que ele ficou ali. Arif diz que pegou no sono, que a mãe dele chegou e não o acordou. Nissan pergunta se o vovô está bem. Arif diz que deu tudo certo na cirurgia e logo ele volta para casa. Doruk e Nissan ficam muito felizes. Doruk diz que está com fome. Arif fala de sair para comprar algo, mas Nissan sugere que preparem o café da manhã. Jale chega ao hospital com Musa e fica surpresa ao ver que a tia passou a noite lá. A Tice diz que o Enver não a deixaria sozinha, então ela quer ficar ali. Jale diz que a tia ainda gosta muito do tio, quem sabe agora pense melhor no divórcio. A Tice diz, não quero que aconteça nada com ele, eu vou fazer tudo o que posso, eu amo muito seu tio. Doruk e Nissan se divertem ao verem Arif preparar o café da manhã para eles, enquanto Bahá dorme. Depois, Nissan e Doruk vão até a mãe e acordam ela com o cheiro de um pedaço de linguiça. Doruk mostra um cartaz para a mãe onde diz, a vovó falou que está tudo bem com o vovô Enver. Eles começam a rir e saem do quarto sem dizer nada para ela. Bahá vai atrás deles. Fica surpresa ao ver a mesa de café que arrumaram e pergunta quem preparou tudo isso. Nissan diz que foi o tio Arif e Doruk diz, eu queria que o Arif morasse aqui para cozinhar todo dia. Arif diz, olha, a mãe de vocês ficou tão feliz que nem conseguiu falar mais nada. Ela ficou tão surpresa que nem conseguiu falar obrigada. Bahá diz que ficou mesmo sem palavras e o agradece. Eles sentam e começam a tomar o café. Bahá diz a Arif que chegou tarde e não quis acordá-lo. Arif diz que sabe. Bahá diz, como assim, sabe? Arif diz, eu vi você chegar, eu estava meio acordado. Doruk pergunta à mãe se pode chamar a Seda para tomar café com eles. Bahá diz que acha que ela chegou tarde da oficina e é melhor deixá-la descansar. Nissan diz, deixa ela descansando e a gente toma esse café em família. Bahá dá uma olhadinha sem graça para Arif. Sarp pergunta se a mãe continua bebendo. Julide diz, você mal olha na minha cara e quer saber se eu estou bebendo? Sarp diz, não preciso olhar para você, eu sinto o seu cheiro. Julide diz, e daí se eu beber? Desde quando você tem alguma preocupação comigo? Peril fica caladinha, só observando. Sarp diz, eu não estou preocupado, eu só quero saber até quando você vai continuar causando problemas, porque eu estou cansado disso. Me diz uma coisa, você bebe para tentar esquecer o passado? Julide diz, não, eu estava incomodada. Essa noite eu sonhei que via Bahá. Nesse instante, Peril fica muito tensa e diz que vai até a cozinha pegar um café para ela. Batem na porta da casa de Atice e Sirim chama ela para abrir. Como Atice não responde, Sirim então vai abrir a porta. Um homem diz que foi o seu SWAT que o mandou. Mostra o envelope para ela e diz que ele está agradecido pelo que ela fez. Sirim diz, fala para ele que o dinheiro não importa. Ele me fez uma promessa e o meu pai está no hospital e ele disse que não ia fazer nada, então é melhor ir embora. O homem segura o braço dela e diz, se o senhor SWAT te mandou isso, então aceita.
Sem saída, Sirim pega o envelope, vai para o quarto e diz: o que eu faço agora? E agora? O que eu faço para ninguém encontrar esse dinheiro? Eu não aguento mais, eu não sei o que eu faço. E agora isso? Ai não, eu preciso de ajuda, porque isso tinha que acontecer comigo. E agora? E agora o que eu faço? Onde eu deixo esse dinheiro? Ela guarda o dinheiro na bolsa e diz que espera que ninguém o encontre. A Tice liga para ela e diz que voltou para o hospital. Descontrolada, Sirim pergunta se aconteceu alguma coisa com o pai, se ele está morrendo. A Tice diz que está tudo bem com o pai dela, ela não precisa se preocupar. Ela só não queria deixar ele sozinho ali. Seida vai ver Bahá para saber de Enver. Bahá diz que ele está melhor, que ainda está na terapia intensiva, mas vai sair logo. Seida diz que Bahá não sabe como ela fica feliz de ouvir isso. Ao ver Bahá no hospital, a Tice diz: o seu pai está bem, fica tranquila. Bahá a abraça e diz: muito obrigada, mãe. Eu sei de tudo que fez por mim. Falou com aquela mulher por mim, com a Bahá, não foi? A Tice diz: eu só fiz coisas pequenas por você, Bahá. Coisas que estão ao meu alcance. Foram 20 anos da minha vida sem ter notícias de você. Eu nunca quis te fazer mal ou te machucar. Você é minha filha e não fui a melhor mãe. Bahá diz: não fala isso. Nós duas cometemos erros. Mas não importa o que fala. Não importa as diferenças. Eu sei que você me ama muito. Eu também te amo. Sempre vou te amar. Sirim chega ao hospital. Vê a mãe e Bahá abraçadas e não gosta nada. Arif se aproxima dela e diz: eu não faria isso. Pense direito antes de fazer escândalo. Sirim diz que não interessa a ele. Arif diz: então vá em frente. Pode ir. Mas depois enfrenta as consequências. Você vai ver se incomodar Bahá. A enfermeira avisa que só uma pessoa pode entrar para ver o senhor Enver. A Tice diz que é a esposa e ela entra. A enfermeira diz: ele quer ver um homem chamado Sarp. Bahá e Arif ficam surpresos. Sirim diz que a pessoa que o pai disse não está viva. E a Tice entra para ver ele. Bahá diz a Sirim que o que sentem uma pela outra não pode importar agora, que o dever delas é apoiar a mãe. Enver diz a Tice que viu Sarp e depois uns homens armados foram atrás dele. A Tice diz que isso já passou. Quando ele se recuperar, eles falam do assunto, que o médico disse que ele não pode se estressar. Enver pede para a Tice ajudar Seida e Elise Ferdani com as camisas. A Tice diz que faz o que ele quiser. Enver diz: meu bem, por favor, não se divorcie de mim. Eu não sei como viveria sem você. A Tice diz que também não conseguiria. Levente avisa Sirim que o Sarp ligou e perguntou como seu Enver tá. Sirim manda ele falar para o Sarp que o pai dela tá bem e para ele não ir para lá. Feliz, a Tice diz a Bahá e Sirim que o Enver tá bem e mandou beijo para as duas e para as crianças também. Depois, a Tice diz a Bahá: não chama mais ele de Enver, pode chamar de pai, tá bom? Bahá diz que tá bom. Sirim fica caladinha, mas morrendo de raiva. Levente diz a Sarp que já falou com a Sirim. O seu Enver tá bem e ele não pode ir para o hospital. Sarp diz que vai devolver o celular do Enver quando ele sair da UTI. Com medo, Piril pede para ele não ir ao hospital. Sarp diz que deve uma explicação para eles, que deve à mãe da Bahá. Ela precisa saber que ele não abandonou a filha dela e talvez o perdoe se ele explicar toda a verdade. Sirim pergunta a Arif se ele e a irmã dela estão namorando. Ela diz que também tem namorado, mas não fica com ele o tempo todo. Arif diz: vai ver o seu namorado não gosta tanto de você. Sirim diz: talvez o meu namorado não seja um desocupado. Arif diz a ela: sorte sua que está no hospital. Bersan chega à casa de Seida e começa a ajudar com as camisas. Ela diz a Seida que superou o Arif e agora está saindo com outro homem. E Elis pensa que pode ser o Musa. Seida e Bersan começam a rir e Bersan diz para Elis: não, boba, nem se preocupa, eu nunca teria um relacionamento com o Musa. Tô saindo com o Peyami. Bersan diz que depois de toda aquela confusão no shopping, ela e o Peyami saíram para tomar um chá e aí ela percebeu que ele era um cara legal. Arif leva Seida e Elis, Bersan e Tice para a oficina para terminarem as camisas. Da janela, Bahá sorri para ele e dá tchau. A Tice acredita que eles alugaram a oficina para trabalhar, nem desconfia de que estão entrando lá escondidos.
Ao chegarem à oficina, Seida diz que Arif pode ir embora descansar, que para voltar elas pagam um táxi. Elas começam a trabalhar. E Elis diz que está com muito calor e pede para Ferdane abrir a janela. Ferdane diz que a janela está quebrada e vai abrir a porta. Nesse momento, ela vê que Sema acabou de chegar. Ferdane vai até as meninas e diz: rápido, 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 parem, parem, a Sema está aqui, se escondam. Surpresa, Atice diz: por que temos que nos esconder? Seida diz: na verdade não alugamos nada, e a dona acabou de chegar. Eu não sei o que ela veio fazer aqui. Atice diz: estamos trabalhando aqui legalmente? Ferdane manda elas guardarem tudo e se esconderem na sala de amostras, que ela vai ficar e fingir que está trabalhando. Seida e Elis, Berstan e Atice pegam as coisas e se escondem às pressas. Sema entra e diz: é você, Ferdane? Eu levei um susto quando vi todas as luzes acesas. Por que você está aqui a essa hora da noite? Ferdane diz que não conseguiu trabalhar de manhã porque estava passando mal, então voltou para terminar o que está faltando e pergunta o que ela está fazendo ali. Sema diz que brigou com o marido, então saiu de casa, decidiu ir dormir na oficina e vai dormir na sala de amostras. Ferdane tenta fazer ela mudar de ideia e ir para um hotel, mas não consegue. Sema tenta abrir a porta da sala de amostras e Berstan, Seida e Elis se esforçam segurando a porta para que ela não consiga entrar. Sema pergunta a Ferdane o que faz agora. Ferdane diz que ela tem que ir para um hotel, que o primo dela trabalha em um legal e pode arrumar um quarto para ela sem problema. Sema concorda e vai embora. Ferdane fica aliviada e diz que as amigas podem sair, que a Sema já foi. Atice pergunta como que elas convenceram o Enver a fazer uma coisa dessas, como que elas mudaram um homem tão ético como o Enver, e diz que agora entendeu porque ele teve um ataque cardíaco. Seida diz: então a senhora acha que é tão fácil ser ético, é? Você se livra da sua consciência e pronto, é isso? É assim que é ética? Não quer nem ver as marcas da sua filha doente, nem se importa se os seus netos morrerem de fome, não pergunta se eles vão ter agasalhos para o inverno. Quando a senhora fecha os olhos, tenho certeza que não vê quando tremem de frio. Só senta na frente da televisão, comendo um pratinho de nozes e curtindo a sua vida. Que alegria, hã? Mas o que foi que o Enver fez? Não conseguia se livrar da consciência dele e o que mais ele podia fazer? Para ele não é fácil descartar a barraca que nem a senhora fez. Ele não conseguiu dar as costas para os netos e para a filha doente. E sabe o que ele fez? Invadiu a oficina de alguém para poder trabalhar e ganhar o dinheirinho dele e ser um imoral. Agora o seu marido é uma pessoa ruim? Mas é melhor ser uma pessoa ruim assim, porque a ética é importante. É a consciência. Quem se importa com a maldita consciência? Ai, por favor, senhora, é melhor você ir para sua casa. E Elis diz a Atice que o seu Enver não pegou nenhum tecido daquele lugar. Ele deixou dinheiro para ajudar nos gastos da eletricidade das máquinas em cima da mesa da Sema discretamente. E por isso ela tem que ficar, porque precisam da ajuda dela para terminar o pedido. Atice escuta Elis e fica para ajudá-las. Julie vê Sarp e Piril com os netos e diz: um momento em família, eu cheguei bem na hora. Sarp manda ela sair dali e diz que não quer que ela se aproxime dos filhos dele nunca mais. Furiosa, Julie diz que ele é um idiota e sai. Sirin pergunta se a mãe vai para a casa da Barra para cuidar dela e do seu pai também. Atice diz para ela parar de inventar bobagens. Sirin diz que a mãe vai deixá-la sozinha e correr para ficar com a Barra. Ela diz: olha, se você fizer isso, mãe. Ela não termina de falar o que pensou e Atice sai de perto dela. Piril tenta convencer Sarp a não ir para o hospital para falar com Enver, mas ele diz que vai resolver isso ainda hoje e assim eles podem sair do país amanhã mesmo. Sarp diz que tem que explicar para eles o que aconteceu com ele. Sarp está saindo de casa e Julide pergunta a Piril para onde o marido dela vai. Piril diz: eu não tenho mais marido. Barra está indo para o hospital com os filhos e Arif se oferece para levá-los. Sarp e Arif param seus carros lado a lado no sinaleiro, mas Barra e ele não se veem. Munir entra no quarto de Enver. Enver fica assustado ao vê-lo, diz que o conhece e que foi ele que os seguiu naquela noite. Munir diz: você tem boa memória. Infelizmente, hoje não é o seu dia. Eu soube que melhorou, mas eu vim acabar com isso. Enver grita à enfermeira pedindo ajuda. Munir tapa a boca dele e começa a sufocá-lo.
Piril fica apavorada ao encontrar Julide morta na piscina. Atice e Sirim chegam ao hospital com pressa e com cara de preocupadas. Arif e Barra chegam com as crianças. Arif diz que eles podem sair, que ele vai estacionar o carro. Doruk diz à mãe que vai ficar com Arif e Barra e Nissan entram no hospital. Sarp chega e estaciona o carro ao lado do de Arif. Arif pede para Doruk ficar esperando enquanto ele pega as coisas que levaram para o vovô. Sarp sai do carro olhando para o celular. Doruk vê o pai e fica olhando para ele impressionado. Sarp vai caminhando em direção ao hospital e Doruk diz: "Papai?" Sarp para nesse momento e eles ficam se olhando fixamente.